A arte de resolver problemas, extratos do livro do Giorgio Polya. Como resolver um problema? O Giorgio Polya, nesse livro, ele mostra 4 passos para resolver um problema. Primeiro, a compreensão do problema. É preciso compreender o problema. Qual é a incógnita? Quais são os dados? Qual é a condicionante? Não se preocupe que nós vamos deixar isso na descrição, tá? O segundo passo é o estabelecimento de um plano. Você já viu esse problema antes? Ou já ouviu o mesmo problema sob uma forma ligeiramente diferente? Conhece um problema parecido, correlato? Conhece um problema que ele poderia ser útil? Então aqui ele está mostrando que a anterioridade é importante, né? Os seus conhecimentos prévios. O terceiro passo é a execução do plano. Então, ao executar o seu plano de resolução, verifique cada passo. É possível verificar claramente que o passo está correto? É possível demonstrar que ele está correto? E quarto passo é o retrospecto. É possível verificar o resultado? É possível verificar o argumento? Tá? E é um livro aqui de 160, 170 páginas, em que o Giorgio Polya mostra, e é o título do livro, né? A arte de resolver problemas. Ele era matemático, então as dicas dele são muito bacanas, tá? E ele deixou no final do livro alguns exercícios, alguns problemas para que a gente resolvesse, e na solução ele dá algumas indicações. Antes de resolver o problema, ele dá umas indicações. Então nós pegamos como exemplo aqui um desses problemas para resolver com vocês, e no decorrer aí dos dias nós vamos colocar os outros. São 20 no total, tá? Vamos colocar o máximo que der, mas são problemas que a gente até já trabalhou com eles, em alguns casos aí já temos, tá? Às vezes aparece até em vestibular também. Então o problema diz assim, ó: Roberto tem 10 bolsos e 44 moedas. Ele quer colocar as moedas nos bolsos, mas de tal maneira distribuídas que cada bolso fique um número diferente de moedas. Será possível consegui-lo? Então essa é a incógnita. Então, antes da resposta, o Polya te dá essas dicas aqui, olha, essas indicações, né? Se Roberto tivesse muitas moedas, naturalmente não teria nenhuma dificuldade em colocar nos bolsos moedas em números diferentes. Embora ele tenha bastante moedas, são 44 moedas, né? É possível reformular o problema? Colocá-lo de outro modo? Qual o menor número de moedas que pode ser colocado nos 10 bolsos, de modo que não fique 2 bolsos com o mesmo número de moedas? Então essa dica aqui eu acho que é a mais importante, né? Qual o menor número de moedas? Por que ele não diz qual o maior número de moedas que pode ser colocado? Porque ele opta por o menor. Então vamos voltar lá no nosso problema. Vamos tentar resolver, né? Então ele tem 10 bolsos. Quais são os dados desse problema? Então vamos lá, os dados. 10 bolsos, 44 moedas. Não tem nenhum outro dado, são só esses dois dados. Daí nós que vamos ter que descobrir o que fazer com esses dados para poder resolver o problema. Será possível consegui-lo? Essa é a pergunta. Conseguir o quê? Colocar as moedas nos bolsos, mas de tal maneira distribuídos em que em cada bolso fique um número diferente de moedas. Se não tivesse essa citação aqui, ó, número diferente de moedas em cada bolso, você poderia, se coubesse, colocar as 44 em um dos bolsos,
todos os outros bolsos ficaria com 0 moedas e estaria resolvido, não é verdade? Tá? Então vamos para o nosso plano. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos enumerar os bolsos primeiro. Bolso 1, bolso 2, bolso 3, bolso 4, bolso 5, bolso 6, bolso 7, bolso 8, 9, 10. Parece que a maior dificuldade era tirar os dados, já tiramos. Agora nós estamos procurando, fazendo um plano para poder resolver esse imbróglio todo aí. E aqui nós vamos colocar as moedas. Qual o menor número de moedas que a gente pode colocar num dos bolsos? Faz conta, eu não sei a posição deles, não interessa aqui, mas vamos supor que nós vamos colocar nesse bolso aqui. Eu posso deixar esse bolso vazio. Menor número, tá? Então, qual o menor número de moedas que eu posso colocar no outro bolso? Eu já não posso pôr nenhuma aqui, eu tenho que pôr alguma coisa para poder satisfazer esse aqui é um número diferente de moedas. Então, vou colocar uma. Ah, não poderia colocar as 44 aqui? Poderia, mas os outros ficariam tudo com 0. Aí você não atende o problema, entendeu? Certo? Então, no próximo, eu vou ter que colocar 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Ah, por que eu não posso pôr 10 moedas aqui? Até pode, mas você não vai ter que ter quantidade, ter que distribuir as 44 moedas. A soma disso tem que ser igual ou menor que 44, porque se for maior, não é possível resolver ela, ele não vai conseguir. Então vamos somar tudo isso. Aqui, o conhecimento prévio de algumas coisas já se torna importante. Por exemplo, você perceber que isso aqui é uma sequência, que é uma progressão aritmética, uma PA de razão 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. 3 menos 2, 1. Entendeu? Então, se você conhece a fórmula, ou a progressão aritmética, a fórmula de uma PA, progressão aritmética, que é a soma do número de elementos de uma PA é igual ao primeiro elemento mais o último, multiplicado pela quantidade de elementos, dividido por 2. Certo? Então, no nosso caso, nós temos 10 elementos, que seriam os 10 bolsos, em que o primeiro elemento é 0 e o último elemento é o 9. E a quantidade de elementos é igual a 10, dividido por 2. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. Então, vai ultrapassar uma moeda. Lembre-se, se você tivesse colocado 10 moedas em algum lugar aqui teria ficado com 8, né, ou uma outra quantidade, e a soma seria até maior. Ou se fosse 10, 9 aqui, uma, ultrapassaria os 45. Então, o mínimo de moedas diferentes que ele consegue colocar em 10 bolsos é de 45. Ele não consegue entender. Ah, entendi tudo, mas eu não lembro de PA, nunca aprendi progressão aritmética, não lembro da fórmula. Tudo bem, nesse caso é simples, você pode adicionar. Fazer na mão grande, como diz o outro. 1 mais 2, 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36, mais 9, 45. Deu a mesma coisa. Você não precisou de fórmula. Então, para que eu aprendo todas essas fórmulas? Muitos problemas você vai precisar. Por exemplo, Pitágoras, teorema de Pitágoras, você precisa saber se você não consegue resolver alguns problemas que envolvem triângulos, né? Triângulo retângulo. Então, muita coisa, por isso que a gente chama-se de ensino básico.
Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. Isso é o básico que a gente precisa saber na área de matemática, de física, de química, da língua pátria, né? A língua portuguesa e as áreas de ciências humanas. Tudo que nós aprendemos no ensino médio, no ensino fundamental, é o básico. Quer dizer, seria o mínimo de conteúdo para poder prosseguir na nosso dia a dia, com conhecimento, né, das ciências. Tá bom? Então, e por que então facilita? Bom, aqui no caso de conhecimento de fórmulas, de caminhos, é para facilitar algumas coisas. Por exemplo, se você tivesse percebido já no início que você iria fazer uma soma de uma PA, você colocaria 0 moeda, 1, 2, já pararia aqui. Isso aqui você não faria mais. Você já iria até no último aqui, ó, sem prosseguir. Você já ganharia tempo. Porque nos exames, normalmente aí o Enem, da vida, você tem um número de questões que é calculado para que você tenha, em média, 3 minutos para resolver cada questão. Por que em média? Porque tem questão que em 10 segundos você bate o olho e você já resolve. Tá? E outras você precisa de mais tempo. Mas no total, você gasta em média 3 minutos por questão, que é o total da prova. Prova de 5 horas, 4 horas, né? Tá bom? Então a ideia é essa. Nós vamos aos poucos fazer os outros problemas e espero ter ajudado vocês aí, tá bom? É isso.